Fala Machiners, como é que vocês estão? Hoje no canal a gente vai trazer uma lenda. Isso aqui todo mundo conhece, o clássico Corvette. Tudo começou em 1953, quando o Corvette apareceu como um protótipo no Salão Motorama, em Nova York, e fez um sucesso absurdo. Aquele carro conceito, criado pelo mestre Riley J. Earl, era tão incrível que a General Motors decidiu, isso aqui tem que virar realidade. E assim o Corvette deixou de ser só um sonho, para se tornar um carro de produção que já estava chamando a atenção de todo mundo. A GM, vendo o público e a imprensa babando, acelerou o processo para colocar o Corvette nas ruas o mais rápido possível. Mas aí que vem o pulo do gato. O chefe da divisão da Chevrolet, o Tom Kitty, e o presidente da GM, Harlow Kurtz, eles já tinham dado sinal verde para a produção, antes mesmo do sucesso no Motorama. A reação do público, essa reação positiva, só confirmou que eles estavam certos. E naquela época, os roadsters europeus, principalmente os britânicos, estavam invadindo os Estados Unidos. E a GM viu ali uma oportunidade de ouro para entrar no jogo. Só que é lógico que não foi tão fácil. Os primeiros Corvettes foram praticamente feitos na raça, desenvolvidos enquanto eram fabricados. E tem uma curiosidade, muita gente acha que o engenheiro Zora Arcos Dantov é o pai do Corvette, mas não é bem assim. Ele viu o carro no Motorama, ficou fascinado, mandou uma carta para a GM e foi contratado como engenheiro assistente. Em 1955 ele ajudou a colocar um motor V8 no Corvette, e a partir daí virou uma peça-chave no projeto, ficando na GM até 1975, mas essa aí é uma outra história. Agora imagina só, a fibra de vidro, que hoje é super comum, na época era um mistério, e a Chevrolet teve que testar um monte de versão de carroceria até convencer os chefões de que era o caminho certo. Cada carroceria era feita de 46 peças separadas que vinham da Model Fiberglass Company, em Ohio. Os trabalhadores tinham que encaixar tudo em gabaritos de madeira e colar as partes. Era um trabalho manual e cheio de erros, já que muitas peças não encaixavam direito. Resultado, muito tempo e muita paciência. O primeiro Corvette, com o número de série E53F001001, saiu da linha de montagem em 30 de junho de 1953. Todos os 300 carros daquele ano foram feitos à mão, numa garagem em Flint, no Michigan. E como ninguém nunca tinha produzido um carro de fibra de vidro em série, foi tudo na tentativa e erro. E os dois primeiros eram só para testes e, segundo os registros, foram destruídos depois. A meta inicial era fazer 50 carros por mês, mas a GM ainda estava aprendendo a lidar com a fibra de vidro. Para não complicar ainda mais, todos os 300 Corvettes de 1953 eles foram feitos iguais. Pintura branca Polo White, interior vermelho, que é Sportsman Red, teto preto, rodas de aço com calotas e pneu com faixa branca. Até o rádio era o mesmo, um Delco, daqueles que buscava sinal. O painel tinha um conta-giros que ia até 5.000 RPM e um contador de rotações do motor, algo que continuou até mais ou menos em 59. O motor era um 6 cilindros chamado Blue Flame, ou Stove-Bolt 6, que tinha só 105 cavalos. Confiável? Sim. Esportivo nem tanto. Apesar de alguns ajustes, como comando de válvulas mais esportivo e molas duplas, o motor chegou a 150 cavalos, mas ainda deixava a desejar para um carro esportivo de 2 lugares. E foi aí que começou a crise de identidade do Corvette. Ele queria ser um carro esportivo, mas também oferecia o conforto e conveniência, o que deixou os entusiastas meio decepcionados. Ao mesmo tempo, o design esportivo afastou quem queria só um carro por fim de semana, e ainda tinha os problemas de acabamento, como os vidros laterais de plexiglass que vazavam. Não foi fácil. E para piorar, a Chevrolet decidiu que o Corvette não era para qualquer um. Só VIPs podiam comprar. Prefeitos, celebridades, empresários e gente rica. A produção de 1953 foi toda vendida assim. E o carro virou uma espécie de lenda inacessível. Enquanto isso, a GM usava os Corvettes em exibições pelos Estados Unidos, deixando todo mundo babando, mas sem poder comprar. E assim o Corvette começou a sua jornada, de um protótipo que virou sensação, passando por desafios de produção e uma crise de identidade, até se tornar um ícone dos carros esportivos. Cada geração que veio depois trouxe mais tecnologia, mais potência e mais estilo. Mas essa história do começo mostra como tudo foi feito com muita paixão e um pouquinho de loucura, E olha onde o Corvette chegou hoje, um símbolo da engenharia e do design americano. Até os dias de hoje, o Corvette tem 8 gerações. A primeira geração, que é o C1, foi de 1953 a 1962.
E a primeira geração, ela foi o pontapé inicial dessa lenda, né, que o Corvette se virou. Ele foi lançado em 53, ele era o primeiro carro esportivo americano de produção em massa. Com um design inspirado nos carros europeus, ele tinha faróis redondos e uma carroceria de fibra de vidro. Algo super inovador na época. No começo vinha com um motor de 6 cilindros chamado Blue Flame, que entregava 150 cavalos, mas em 55 a Chevrolet foi lá e botou um V8 de 195 cavalos, aí que o bicho pegou. E essa geração C1 começou como conversível, mas em 61 ali ela ganhou uma traseira com 4 faróis, que virou marca registrada. Já a segunda geração, que é o C2, foi de 1963 a 1967. E a C2 ou a Stingray foi um marco. Lançada em 63, foi a primeira com suspensão traseira independente, o que melhorou muito o manejo. O design era revolucionário, com faróis que sumiam em uma traseira dividida no coupé de 1963, que hoje é um tesouro para colecionadores. E em 66, chegou o motor Big Block V8 de 7.0 litros, com 425 cavalos. E não podemos esquecer do Z06, lançado em 63, feito para corridas com freio a disco e 360 cavalos. Em 1967 veio o lendário L88, um V8 de 7 litros que soltava mais de 550 cavalos, mas a GM disse que era só 430 para não assustar as seguradoras. A terceira geração, que é a C3, ela foi de 68 até 82. A C3 foi inspirada no conceito Mako Shark 2 e manteve o visual agressivo com faróis que desapareciam. Lançada em 68, ela trouxe motores potentes, como o 454 V8 de 7.4 litros com 425 cavalos. Mas aí veio a crise do petróleo nos anos 70 e os motores perderam força. Mesmo assim, a C3 segurou a onda como um ícone, com suas linhas elegantes e presença marcante. Foi a geração mais longeva, indo até 82. A quarta geração foi de 84 até 96. Depois de um ano sem produção, que foi ali em 1983, a C4 chegou em 1984 com um design moderno e aerodinâmico. Ela trouxe tecnologias como injeção eletrônica e uma plataforma mais rígida, melhorando muito o desempenho. O motor inicial era um V8 de 5.7 litros com 205 cavalos, mas o grande destaque foi o ZR1 de 1990, com um motor LT5 de 375 cavalos, desenvolvido com a Lotus. E a geração C4 também viu o retorno do conversível em 1986, depois de 10 anos sumido. A quinta geração ela foi ali de 97 até 2004. E a geração do C5 foi uma reinvenção total. Lançada em 97, ela vinha com um chassi novo e um motor LS1 V8 de 5.7 litros, entregando 345 cavalos. O design era mais arredondado e aerodinâmico, com um coeficiente de arrasto de apenas 0,29. Em 2001 chegou o 006, um modelo de alto desempenho com 385 cavalos. Depois foi aumentado para 405. E a C5 também trouxe de volta o conversível desde o início, mostrando que o Corvette podia ser esportivo e prático. A sexta geração foi de 2005 até 2013, e essa geração chegou em 2005 com um visual muito mais refinado e faróis expostos, uma mudança em relação às gerações anteriores. E o motor, que é o LS2 V8 de 6 litros, entregava 400 cavalos. E aí em 2009 veio o ZR1 com o motor LS9 V8 Supercharged, de 6.2 litros e 638 cavalos. O Corvette mais potente até então. Outro destaque foi o Z06, com o motor LS7 V8 de 7.0 litros e 505 cavalos, pronto para brigar com super carros europeus. E a C6 também foi a primeira a oferecer uma transmissão automática de 6 velocidades. Já a sétima geração, que é a C7, ficou de 2014 até 2019, e ela foi lançada em 2014 com um design agressivo e o retorno do nome Stingray. O motor LT1 V8 de 6.2 litros entregava 455 cavalos com opção de câmbio manual de 7 velocidades ou automático de 8. Em 2015 chegou o Z06 com um motor LT4 V8 Supercharged de 6.2 litros e 650 cavalos. Em 2019 o ZR1 elevou a potência para 755 cavalos, o Corvette mais potente já feito. A C7 foi a última geração com motor dianteiro antes da revolução do motor central na C8. E cada geração do Corvette contribuiu para a evolução do carro, mantendo relevante e competitivo ao longo dessas décadas. Desde o seu início, com o carro esportivo modesto até se tornar uma máquina de alto desempenho, o Corvette ele continua a ser um símbolo da engenharia e do design americano. Já a oitava geração, que é a C8, ela é desde 2019 até os dias atuais,
Ela chegou em 2019 e revolucionou esse ícone americano. Pela primeira vez, o Corvette ele adotou um layout de motor central traseiro, deixando para trás o motor dianteiro das gerações anteriores. E essa mudança melhorou muito o equilíbrio e distribuição de peso, desempenho, colocando ele no mesmo nível de super esportivos europeus. E o design do C8 é puro esporte. As linhas assim são muito afiadas e um visual muito aerodinâmico. A cabine foi deslocada para frente, dando um perfil mais compacto. O interior ganhou um painel focado no motorista, uma tela digital de 12 polegadas e materiais premium, como couro, fibra de carbono, e tem até opções de personalização. E sob o capô traseiro, o C8 Stingray traz um V8 aspirado de 6.2 litros, o LT2 com 495 cavalos e 637 Nm de torque, combinado com uma transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades. Isso aí é absurdo, né? E permite uma aceleração de 0 a 100 em 2,9 segundos na versão Z51, o Corvette mais rápido da história. O chassi é de alumínio, garantindo leveza e rigidez. E a suspensão tem amortecedores magnéticos para conforto e desempenho. Além disso, o C8 ele vem cheio de tecnologia, como o sistema de infoentretenimento moderno, câmera de ré e assistente de segurança. E a Chevrolet ainda expandiu a linha com versões que é o Z06 V8 plano de 5.5 litros e 670 cavalos e o E-Ray, que é o híbrido com tração integral. No futuro vão chegar aí os R1 e o Zora, esse último prometendo mais de 1000 cavalos com o sistema híbrido. O C8 foi aclamado por críticos e fãs pelo desempenho, design inovador e custo acessível, mantendo-se competitivo com carros europeus muito mais caros. Com essa geração, o Corvette se reinventou, consolidando como um dos esportivos mais emocionantes do mercado. É uma adrenalina absurda sobre rodas. É isso, Machiners, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma história aqui que a gente trouxe dos carros absurdos que tem nesse mundão. E é isso aí, já sabe, dá o like, se inscreve no canal, se gostou manda para aquele amigo para a pessoa ver também esse vídeo. Valeu!